Olá, mais uma vez aqui no podcast Café com Direito, um projeto de extensão do Centro Universitário Anísio Teixeira, aqui na cidade de Feira de Santana. No dia de hoje, nós vamos conversar com o professor Valmir Lima, professor da casa, titular de Direito do Consumidor, do qual abordaremos o tema superendividamento, um tema interessante que envolve não só o alunado de direito, aqueles que estudam, a ciência jurídica, mas do público em geral, o quanto impacta uma legislação que veio tratar daquelas pessoas que têm endividamentos recorrentes e não sabem como resolver seus problemas de ordem jurídica. Então, hoje, nós temos aqui a presença do professor Valmir. Muito obrigado pela sua presença aqui, é um prazer em receber. E hoje aqui nós vamos tratar desse tema superendividamento, que é um tema interessante, mas como é comum aqui, no nosso programa, no podcast, a gente quer saber da vida do professor, do advogado, o que é que levou ele a escolher essa profissão. E a primeira pergunta que eu faço aqui é: foi o direito que te escolheu ou você que escolheu o direito? Bem, primeiramente, obrigado, professor Gemiro, a Unifad, pelo convite. Fico muito feliz de estar aqui e muito honrado também. Eu digo que, na verdade, o direito que me escolheu. Eu me lembro que com 11 anos de idade, eu, numa conversa informal com minha mãe, havia dito a ela que eu queria fazer direito e queria ser advogado. E tinha como planejamento também. Tem alguém na família que é da área de direito? Assim, Tenho, tio, avô, eu irmão? tenho meu irmão, que é advogado, já de longa data, mas eu diria que não teve uma influência objetiva e direta sobre isso. Já era uma vocação, de fato, que eu sentia que eu tinha. E não queria, nunca pensei em fazer um outro curso senão de direito. Isso desde já da época do fundamental. Sei. Quer dizer que seu irmão não influenciou e nem nada. E hoje na sua carreira, você acha que diante, dessa enormidade nós temos 1.600.000, 1.600.000 advogados? Como é que você visualiza hoje a carreira da advocacia? Ela ainda é uma profissão que, eu não digo rentosa, que nós não vamos trabalhar dessa perspectiva, mas de que ela atrai, as pessoas, né? Ainda é uma profissão atrativa. Eu diria que para a população brasileira como um todo é sim. Até porque, como o senhor mesmo colocou, é mais de 1 milhão de advogados, e se juntar todas as faculdades de direito do Brasil, se Uhum. somar as do mundo, a gente ainda tem mais. Tem, com certeza. Então, é um tipo de curso que eu acredito que sempre agradou para a Uhum. população brasileira como um todo, e tem sim seus encantos. Os desafios são enormes, isso é inquestionável. A gente se depara muitas vezes com decisões conflitantes. Decisões que vocês falam no âmbito do judiciário. Exatamente. Uhum. Decisões no âmbito do judiciário que são conflitantes, desagradam, fogem um tanto da lógica da própria lei. Inclusive, eu acho que uma das primeiras coisas que eu comento em sala de aula, quando recebo ali meus alunos, é que eu vou trabalhar com a lei, com a norma. Interpretações muitas vezes extensivas e elásticas, que magistrados muitas vezes buscam sentenciar. Eu percebo muitas vezes que termina sendo uma forma de ele enxergar o direito aos seus olhos, do que como o direito de fato é, como a norma positivada assim coloca. Então, eu acho que o principal desafio hoje do advogado é saber lidar com isso. Ele existe, você tem que saber que essa é uma realidade. Mas tenho total certeza que é uma profissão que é muito gratificante, tem ainda assim seu retorno financeiro, e o forte, a pessoa que é forte, que sabe o que quer, que não está fazendo o curso por um desejo familiar ou porque achou que tinha vocação, como eu havia dito no começo, o direito te chama. Desde o começo o direito te chama. Então você tem que ser vocacionado para realmente ter felicidade e alegria no que você faz. Quando você fala assim, vocacionado, o que seria? Habilidade para escrever, a capacidade de convencer, a sua condição de oratória. Quando a gente fala assim, vocação, ou envolve tudo isso na sua posição, no seu entendimento? Eu acho que assim, a questão da oratória e da escrita você adquire. Uma das coisas também que eu costumo dizer aos meus alunos é que, olha, você tem uma fonte de melhoria da sua oratória na sua mão, que é seu celular. Hoje em dia, o brasileiro, o público que usa o WhatsApp no mundo, é o que mais manda áudio. Então, você consegue perceber se sua oratória, sua forma de falar, Dicção. sua dicção está organizada ou deve ser melhorada com um mero áudio que você manda para sua mãe, para seu amigo ou para algum parente próximo. Então, se você fazer essa análise, você costuma e consegue se adaptar, consegue
aperfeiçoar a sua técnica. A escrita da mesma forma, você tem que buscar a literatura. Hoje em dia, uma crítica que inclusive eu faço, muitos alunos terminam utilizando tão somente só videoaula como uma forma de obtenção de conhecimento. A minha época, eu não sou tão velho assim, né? Mas a minha época, eu costumava abrir aqui 2 doutrinas e, via de regra, eu até perguntava ao professor, eu quero doutrinadores que são antagônicos em ideias. Vou dar exemplo aqui, direito do trabalho. Goldinho e Martins são antagônicos em determinadas perspectivas. Eu abri os dois, li os dois e criava minha própria percepção. Inclusive, em prova citava, porque muitas vezes o professor tem uma afiliação a um a outro, mas ele não pode limitar, obviamente, o aluno a construir sua própria percepção e seu próprio entendimento. Eu interrompendo, eu lembro de um professor, o professor Calmon de Passos, um dos maiores processualistas do Brasil, se não o maior, um gênio, né, baiano de Salvador. Ele sempre dizia que no direito você tem a teoria a favor, a contra e a mista. Né? Então, quando você for estudar o direito, você vai ver uma posição contra, uma a favor e veja a mista. Exatamente. Né? Esses elementos ajudam na formação, né, do direito. E também, né, uma das coisas que se tem a respeito do direito é a possibilidade de você trabalhar em diversas áreas. Né? Ser procurador, juiz, delegado, certo? Consultor. Né? Há um leque de profissões, certo? Muito grande, um leque de atividades ligadas à atividade do profissional de direito que, né, favorece muito a ele buscar diversos caminhos, desde abrir o escritório, né, até fazer o concurso. Eu tenho em mente assim o seguinte, né, que seguir a carreira de direito sim, é fácil, é bom, é interessante, mas você seguir a carreira de advogado é mais difícil, porque você também precisa agregar não só o conhecimento, mas a capacidade de empreender, né? Principalmente nos dias de hoje, né? Com as redes sociais e tudo, se você não souber empreender, né, a sua carreira, né, se você souber administrar o escritório e ver o escritório como um negócio, né, uma atividade empresarial, às vezes aquela fase romântica de vou abrir o escritório e esperar que o cliente venha, isso não existe. Na época que eu formei em priscas eras, não tanto assim, há 30, não escondo, eu tenho 30, vou fazer 35 anos de atividade profissional. Na minha época já não era assim, imagine nos dias de hoje, né? Não há essa possibilidade de você romanticamente abrir um escritório e esperar que o cliente te procure. Hoje em dia você tem que procurar. Agora, como saber procurar é que é a chave da virada que faz com que você obtenha um certo crescimento profissional, né? Muitas vezes, e tempo e paciência, né? Para a gente se estruturar como advogado, não é com 2, 3 meses, 6 meses, 1 ano que você vai conseguir já botar seu BMW na porta da garagem, né? Você não vai conseguir. Pode ser que sim, tem uns que tem uma sorte desgraçada que tem, né? Mas eu costumo dizer o seguinte, que como o senhor mesmo pontuou, a advocacia ela é um negócio. Eu acho que alguns alunos, não sei se por romantizar ou talvez por não ter esse direcionamento, enxerga justamente isso. O desafio maior é você passar na prova da OAB, que sinceramente, ainda que tenha um nível de reprovação altíssimo, eu não acho que seja esse bicho de 7 cabeças, também não é mérito. E não mede. Exatamente. Pode fazer ali uma peneira ou outra, mas não é o ápice, por assim dizer, do sucesso, ou o significativo de sucesso, o fato de você ser aprovado. Se você não enxergar aquilo ali como um negócio, realmente demora o retorno, demora você entender a própria advocacia. É como você abrir um comércio normal. Se você abrir ali uma sapataria, um restaurante, se você não fizer algum tipo de propaganda, não souber fazer a venda de seu produto, e você é o produto dentro da advocacia, realmente fica difícil ter ali um início de retorno financeiro, ou até mesmo uma visibilidade. Você precisa basicamente de 2 coisas, que é entender isso e ter conhecimento para prestar um bom serviço. Eu tive uma certa facilidade nesse quesito de empreendedorismo e da advocacia, porque minha família é de comerciante. Então, eu com 6 anos, 5 anos, 7 anos, já estava ali no meio da empresa, muitas vezes, às vezes até atendendo um cliente, fazendo uma coisa ou outra, então eu cresci nesse meio. E soube perceber que a advocacia nada mais é do que um tipo de comércio. Obviamente que requer uma especialização, requer um domínio acadêmico, um domínio literal muito aperfeiçoado, apurado, mas você não pode negar que é sim uma espécie de comércio, você tem que saber vender o seu produto, que é você mesmo. Vender sem mercantilizar, né? Exatamente. Ser mercantil. E professor, o que é que te levou a ser professor, essa profissão tão difícil, tão estressante? Tem um dado que foi feito alguns anos atrás,
a respeito das profissões mais estressantes. Eu não sei se foi a Organização Mundial de Saúde, se foi um organismo internacional, e fez um levantamento das profissões mais estressantes no mundo. Não estou fazendo, né, reduzindo para o Brasil, não. Em primeiro lugar, apareceu o professor, e em segundo, advogado. Quer dizer, nós, tanto eu como você, somos advogados e professores, né? Então, nós temos o estresse dobrado. Então, o que é que te levou, certo? Romantismo, certo? A perspectiva de agrariar clientes, claro que às vezes aparece, né? Se sentir sempre jovem, se estimular a estudar constantemente. Eu lhe confesso que aí sim teve influência de uma pessoa que é meu marco de Sua pessoa, referência. minha referência, que é meu pai. Uhum. Meu pai, ele era servidor do INSS, formado em contabilidade, e era professor de matemática, e teve até um certo momento que ele chegou a ser dono de escola. Então, meu pai, ele falava com amor muito grande sobre a atividade de professor. Meu pai já chegou a falar que, olha, eu não me incomodo de dar aula de graça, porque é o que eu gosto de fazer, eu amo fazer. E vendo ele falando de uma maneira tão romântica e tão feliz daquela atividade que ele exercia, eu comecei a despertar isso. Falei, olha, obviamente que eu tenho essa vocação para o direito, quero seguir a profissão de advogado, mas vou buscar me especializar e vou buscar, sim, exercer a atividade de professor. Justamente para saber se realmente é esse amor todo, essa paixão toda. E lhe confesso que é. É a primeira profissão que a gente entra em contato na vida da gente. Porque quando a gente na infância, a gente sai de casa, a gente vai para uma escola. A escola é um professor. Então é o primeiro profissional que a gente entra em contato na vida da gente. Assim, de forma mais próxima, né? Porque, é claro, durante a sua vida de infância, você é cercado de outros profissionais, mas não é aquele profissional que está ali no dia a dia te passando informações. Acho que é a primeira. E isso que E gera muitas um vezes te encanto, né? acolhe. Gera um encanto, né, no ensino de profissional de ensinar, seja o professor do ensino fundamental, médio, universitário. Eu sempre digo, eu não conheço alguém que tenha iniciado a carreira de professor que restou, eu vou desistir porque eu não quero ser mais. Eu não conheço. Se tem, possa até que exista. Né? Porque, por mais difícil que seja estressante a carreira, ela é apaixonante. Certo? Eu sempre digo na minha profissão, como professor, esse é o único momento que eu consigo despertar a atenção, né, de 35, 40 pessoas nas bobagens às vezes que eu falo. É o único momento que eu tenho. Mas, bem, é isso aí, certo? Aproveitando, e você, qual é o conselho que você daria para quem está começando a carreira? Olha, na condição de advogado, primeiramente, né, eu recomendaria primeiro, ter a percepção da seriedade que é a profissão. Eu vejo que alguns terminam relativizando isso, Uhum. mas é uma profissão séria. Também vai do caráter também, às vezes, da pessoa Exato. também, né? Eu continuo me lembrando de conselhos e de conversas que eu tive com meus professores, que muitos deles também eram advogados, e falavam dessa seriedade, da liturgia do cargo. Eu defendo isso com unhas e dentes. Então, manter-se sério, respeitando, obviamente, a profissão e também tendo, obviamente, esses insights, essa percepção de que você precisa, sim, mostrar que você detém conhecimento, seja nas redes sociais, seja, enfim, em outro tipo de plataforma digital, que hoje é a grande praça pública da humanidade. E com isso, acredito que você consiga, sim, ter sucesso e alegria na sua profissão. Obviamente que quando você detém conhecimento, mas você não consegue exercê-lo através de um processo, através de uma contratação, a frustração é o primeiro sentimento que o vem. Então, por isso que essa mostragem que você precisa aparecer realmente ao público vai te permitir uma alegria realmente no lidar da profissão. E quanto a professor, é você ser realmente apaixonado pelo que faz, porque os desafios são inúmeros. Você às vezes se depara com situações ou com alunos que são um pouco complicados, outros que são maravilhosos. Então você precisa amar efetivamente o que você faz, buscar realmente passar o conhecimento, tentar extrair o melhor de você, obter novos conhecimentos para realmente passar isso, e isso tem que te fazer bem. Eu digo assim, né, vamos entrar no nosso tema, eu digo sempre assim, o dinheiro, ele não deve ser a causa, deve ser a consequência do seu trabalho. Né? Eu tenho E, essa frase e também. estudar sempre, sempre, certo? Acho que quando a gente sai da faculdade, a gente tem que estudar o dobro que a gente estudou na faculdade. Né? Estudar sempre, porque você vai se destacar pelo seu conhecimento. Porque a sua mercadoria
é o seu conhecimento. Se você não tiver adensamento, né? A pessoa que entra no curso de Direito e acha que quando terminar a faculdade vou parar de estudar, tá enganada. Tá enganado. É Tá aí que muito enganado. vai dobrar. E como eu estou falando de dinheiro, essas coisas, nós vamos falar hoje aqui sobre o nosso tema, o superendividamento e a proteção do consumidor. É um tema que você, né, convive diariamente com a sua vida profissional, né, como advogado. Você é professor de direito consumidor da instituição aqui nossa, né? Então, com certeza, claro, convive com esse, com essa temática, né, com esse superendividamento. E existe algumas, eu diria assim, algumas ideias, certo? Não muito consistentes. Existe muita fantasia a respeito do que vem a ser superendividamento. E às vezes passa a imagem de que eu posso agora comprar torta e direito, não pagar ninguém, depois eu vou discutir para ir pagar em 200 mensalidades por mês, sem juros, sem nada. Quando na verdade sabe que não é isso, né? Então, aproveitando você aqui, o seu lado professoral, né, me fale aí o que a lei que regula, gente, a lei que regula o superendividamento é a Lei 14.181, certo? De 2021, que foi promulgada recentemente, que está inserido, né, no Código de Defesa do Consumidor como uma proteção àquelas pessoas que ao longo da sua vida, né, se endividaram e aí não sabe como sair dessa situação. Mas esse aqui, quem vai falar melhor do que eu, né, o professor Valmir que está aqui, e me diga aí, me dê o conceito assim, superendividamento, né, da aplicação da norma, como é que isso funciona? Vamos lá, vamos fazer uma leve e pequena introdução primeiramente. Desde a década de 90, o brasileiro ele vem se endividando de uma maneira muito grave, a ponto de prejudicar o próprio sustento seu e da sua família. Estabilizou a economia, né, veio o plano real, Exatamente. porque com a inflação você não sabia, você se perdia, né, nas suas contas, né, e aí... Né? Ou uma mercadoria que valia o preço A, hoje era B, C amanhã. Então, ou às vezes até no mesmo momento, né? Só para um parênteses aqui, na época eu estagiava no banco, né? No Banco Econômico já fechou. Eu era advogado lá no estágio do banco, né? E aí saiu o pagamento da gente, né? No primeiro dia. E aí o conselho que o próprio banco dava era que a gente gastasse o dinheiro todo no primeiro dia, porque a inflação era 30% ao mês. Se te deixasse para gastar ao longo do mês e no fim, a gente já não iria conseguir comprar as coisas que a gente precisava. A gente recebia o dinheiro, no primeiro dia a gente gastava o dinheiro todo, não ficava nada, sem um centavo. Porque a inflação havia não comia. Sim, continue, isso é só um adendo. Enfim, então desde a década de 90 o brasileiro realmente vem se endividando bastante. E percebeu-se antes da promulgação dessa lei que o que é que havia, qual era a perspectiva da instituição financeira, né, do fornecedor de crédito. É melhor ter um consumidor endividado e eu ter ali uma forma de obtenção de capital do que eu não fornecer crédito a esse consumidor. Então, com a Lei 14.181 de 2021, que mudou ali o Código de Defesa do Consumidor no artigo 54A até o G, ele fala da prevenção do superendividamento. Primeiro, o conceito, o que seria superendividamento? Ah, professor, quer dizer que eu estou devendo aqui ao Santander, eu já estou superendividado, estou devendo ali um cartão de 10 mil e então quer dizer que eu já me enquadro nesse conceito? Não. Primeiramente, o superendividamento é aquela pessoa que não tem um mínimo existencial. E com base no decreto 11.150 de 2022, o mínimo existencial é R$600. Ou seja, aquilo que a pessoa precisa para sobreviver é chamado de mínimo existencial, sem prejudicar as suas contas. Ou seja, o mínimo que ele precisa para sobreviver. Exatamente. Hoje é R$600, né? R$600. Quem sobrevive com R$600 é um herói. Que utilizaram como parâmetro o Bolsa Família, né, esse auxílio assistencial. Antes, inclusive, logo quando esse decreto ele foi publicado, era 25% do salário mínimo. Porém, viu-se ali que na época era 1.200 e fração, percebeu-se ali que 300 e pouco reais era inviável. Aí, olha só, melhoraram, agora é 600. Dobraram. Oh. Então, a pessoa para estar super endividada, ela tem que ter ali como sobra do seu provento, do seu salário, menos de R$600. Então, se haver essa característica, você se enquadra independente do valor da dívida. Exatamente. Do somatório da dívida. Exatamente. Como é que se enquadra, então, uma pessoa que tem um padrão de vida um pouco mais alto, tem uma dívida e vai sobreviver com R$600, ela vai se enquadrar? Independente dessa... Essa é uma grande discussão, inclusive, que a gente tem no âmbito do judiciário. Existem basicamente duas linhas. A legal, aqui o decreto regulamenta, esse mínimo de R$600. Porém, existe alguma jurisprudência que fala que a pessoa tem que ter ali, pelo menos, poderá comprometer o máximo, 35% da sua renda. Entre 30% e 35%, que é o que os economistas, via de regra, dizem que você pode ali gastar sem nenhum tipo de preocupação. Mas você tem que ter ali garantido pelo menos 30% a 35%
da sua renda. O judiciário, atualmente, ele vem até aplicando esse entendimento. Eu estou até atento no que vai surgir depois do julgamento da DPF 1005, 1006 e 1100, ou 1097 do STF. A DPF, gente, é a arguição de descumprimento de preceito fundamental, que é uma ação que se discute no Supremo Tribunal Federal sobre a constitucionalidade ou não de um determinado princípio fundamental estabelecido na Constituição. Perfeito. Nessa DPF, inclusive, se discutia a aplicação do mínimo existencial ao salário mínimo, que é o que o artigo 7º da Constituição Federal assim descreve. Mas ficou realmente mantido os R$600. O que, via de regra, a gente aplica em processos? A gente faz uma planilha de cálculo, soma todas as dívidas, empréstimos, gastos. Ele declara o seu rendimento. Exatamente. Só, eu tenho essa receita, eu ganho isso, mas a minha dívida é tanto. Eu posso comprometer até, digamos, se for 35%, 65% do que eu ganho para pagar isso. Isso se enquadra no conceito de superendividamento. Exatamente. Não levando em consideração a situação anterior de R$600. Porque às vezes, quer dizer, voltando, né, a pessoa tem um padrão de vida de R$10.000, né, e aí contrai dívidas superiores ao que ela ganha. Ela bate esses 10 mil que ela recebe para pagar as dívidas e sobrevive, né, se fosse 35%, R$3.500 por mês. É mais ou menos isso. Exatamente. Né? Professor, eu posso lhe dizer com muita tranquilidade que, pelo menos no meu escritório, a grande maioria dos superendividamentos, dos processos de repactuação de dívida, são pessoas que têm esse patamar. São servidores públicos em geral. Porque o que acontece? Se você é servidor público, você tem uma renda garantida ali mensalmente certinho. E isso é muito atrativo para a instituição financeira. Eu não tenho um risco da pessoa ficar desempregado, eu não tenho um risco da pessoa perder patrimônio, eu tenho uma certeza que todo mês vai cair 10 mil na sua conta. Para o credor é ótimo ter certeza que vai receber a dívida do que não ficar perdido lá sem receber, né? Inclusive, esse julgamento dentro do STF foi muito importante, porque esse decreto, o 11.150, ele exclui os empréstimos consignados desse processo de superendividamento. Só que o STF falou, não, opa, os empréstimos consignados vão se manter, porque essa é a realidade. Quando a gente coloca um risco financeiro, o banco vai fazer toda uma avaliação da sua saúde financeira. Quando é por exemplo, um profissional autônomo como nós, ele vai falar, tá, deixa eu ver sua renda, X, só que certo, seu crédito é arriscado, porque sua renda é assim hoje. Mas se você ficar doente? E se você perder cliente? E se acontecer alguma coisa? Se acontecer uma nova pandemia? E fechar a sua atividade, né? Então, olha, vou te dar um crédito, uma taxa de juros diferenciada. O consignado, não. O consignado, a taxa de juros é menor porque a garantia de pagamento é total. Eu não digo nem maior, é total. Porque antes do devedor pegar o próprio salário, o banco já tomou. O banco já tomou. Então, é um crédito certo. Então, assim, esse decreto excluiu isso, por quê? Porque, via de regra, a taxa de juros do consignado ela é pequena. Então, quando você abre a possibilidade de discutir dentro de um processo de superendividamento, você diminui ainda mais a taxa de juros. Então, esse a priori foi excluído, mas depois o STF Quando você fala assim, discutir, diminuir a taxa de juros, isso é pactuado entre o devedor e o credor? Isso é imposto pelo juiz ou é uma proposta de um e de outro que chega a um consenso? Isso existe dois momentos. Só para a gente fechar aqui a ideia de prevenção, que isso é muito importante. Que o artigo 154A até o G, ele fala o seguinte, é a prevenção do superendividamento. Ele se antecipa à cobrança, né? Exato. O devedor, só eu estou com essas dívidas aqui, e aí para eu pagar, como é que eu vou fazer? Eu vou ter que vender minha mulher para pagar? Na verdade, ele fala o seguinte, ele dá ordens, dá fatores obrigacionais à instituição financeira que concede crédito, para que ela observe determinados pontos e diga se vai fornecer o crédito ou não. Exemplo, não é incomum, tenho certeza que o senhor já deve ter visto isso, empréstimo sem consulta ao SPC Serasa. Esse artigo 54... Do lado do meu escritório tem um supermercado do lado. Esse artigo 54A, ele proíbe isso. É obrigação da instituição financeira, antes de conceder o crédito, fazer uma consulta do SPC Serasa, porque se a pessoa tiver negativado, a obrigação do banco é falar, ó, você está me pedindo crédito, mas consultei aqui, tem negativação, não vou te emprestar. A prevenção ao superendividamento é justamente uma obrigação da instituição financeira de fazer toda uma avaliação da vida financeira daquele consumidor e, a partir daí, falar, vou te conceder ou não vou te conceder. Só que, em realidade, o que é que os bancos fazem? Olha, você está devendo? Tá, mas tem mais espacinho aqui? Vá. Porque, repetindo, para ele é interessante ter um crédito ali a receber, um devedor. Que juro que ele está recebendo, né? Ele está vendendo juro, ele não está vendendo crédito. Que na verdade, a atividade bancária é exatamente essa.
A atividade bancária é exatamente essa. O banco é rico não é porque você colocou R$ 10 na poupança. Ele é rico porque ele pega seu dinheiro, investe em outras coisas, empresta a alguém com taxa de juro alta e o lucro dele é o juro. Então, para ele é interessante isso. Então, esse capítulo em questão, ele justamente busca prevenir, dar ordens a quem concede crédito a fazer uma verificação total, informar a taxa de juro mensal, anual, inclusive, em uma determinada passagem, fala que a informação deve ser clara, precisa e inequívoca. Porque o consumidor, muitas vezes, olha, tem aqui um empréstimo aqui maravilhoso para você, um cheque especial. Cara, quanto que eu vou receber? 5 mil. Aí você paga em X parcela. Não, tudo bem, para mim tá ótimo. Porque tem muita gente que é descontrolada. Meu Então, caso. Meu caso. então essa prevenção ao sobreendividamento é justamente isso. Ainda que o consumidor seja aquele consumidor compulsivo, descontrolado, antes de ele ter aquele crédito, quem concede deve fazer essa avaliação e falar, ó, para você sim, para você não. Eu digo que a lei nessa questão, ela é um pouco fantasiosa, porque na prática eu nunca vi. Agora sim, você fala assim, né? Ele é devedor, ele faz um acerto com todos os credores, né? Quer dizer, não são credor às vezes é mais de um, né? Geralmente são mais de um. Ele toma iniciativa. E quando o credor toma iniciativa de cobrar da pessoa, né? Aí ele pode, né, buscar essa solução, aquela legislação. Pode sim. Quer que seja feito primeiro, né? Primeiro o consumidor tem que se enquadrar no conceito do sobreendividado. Né? E ele mostra isso processualmente. Exatamente, ele mostra isso processualmente. Enquadrado nesse conceito, ele entra com o processo de sobreendividamento ou de repactuação de dívida, que aí está lá no artigo 104A. Mas se a empresa, o credor, ingressar com a ação antes de... Suspende. Suspende? Suspende. Suspende o processo. Exatamente. Tiver lá um processo de execução, cobrança, esse processo ele fica suspenso. Porque dentro do processo de sobreendividamento, todos os contratos são reavaliados, inclusive, muitos deles têm a taxa de juros reduzida, parcelamentos maiores. Então, esses processos em execução eles ficam suspensos. São obrigados os credores a aceitar? Em algum momento, sim. Existe a fase conciliatória, que está lá no 104A, e existe a fase... O Código de Defesa do Consumidor. Exato. E existe a fase compulsória, que está a partir do 104B. O que é que acontece? Primeiro, o consumidor é como se fosse uma recuperação judicial. Eu sempre costumo dizer isso. O processo de repactuação de dívida é uma recuperação judicial. Só que o superendividamento, o processo de repactuação, é estritamente para a pessoa natural. Se você tiver uma empresa e buscar... não serve para a pessoa jurídica, não só serve, física. Só física, exatamente. Então, quando você entra com esse processo, você tem que mostrar, juiz, olha, estou superendividado. Tenho aqui empréstimo com A, B, C, D, F, G. Meus custos mensais são esses. Quando você vai ver, eu tenho um cliente que ele tem saldo negativo. Ele recebe X, quando você vai tirar todas as despesas... Ele continua devendo mais ainda. E continua a estar na saldo negativo de R$ 1.800. Como é que a pessoa sobrevive? Nem o mínimo existencial, que é de 600, é respeitado. Entendeu? Então, você primeiramente mostra ao juiz que está sobreendividado, junto todas as informações que você vem a ter. O contra-cheque demonstra muito isso de maneira facilitada. Demonstrando isso, você faz o chamado plano de repactuação. Olha, você, fulano, eu consigo pagar X parcela de X, você, Beltrano... E vai até o juiz com essa proposta. Com essa proposta, e as empresas, quando são citadas, ela vai ter acesso já a essa planilha. E aí, obrigatoriamente, tem que haver a chamada audiência de conciliação. Com todos os credores. Com todos os credores. Não havendo a conciliação, aí vai para a fase compulsória. E você quer ver uma curiosidade? Essa audiência de conciliação, ela é tão importante, tão fundamental e positiva, né? Que se, um exemplo, você é credor, você não comparece, validamente citado, e você não comparece a essa audiência de conciliação, você é punido. Você é punido. Você, primeiro, vai para o plano compulsório e, segundo, você vai para o final da fila. Ou seja, não reverte em valor monetário que tem que pagar para o credor, não. Ou seja, na pactuação, no recebimento, ele vai para o fim da fila. É o último a receber. O último a receber. Se receber. Se receber. Porque, assim, um dos critérios desse tipo de planilhamento e do processo de repactuação é o limite temporal. E, obviamente, não poderia fugir do 27, que é o prazo prescricional do Código de Defesa do Consumidor de 5 anos. Então, você pode repactuar todas as suas dívidas por um prazo máximo de 60 meses ou 5 anos. Não pode ser maior do que isso. Pode ser menor, claro, mas não pode ser maior do que isso. Então, acontece muito de algumas situações a dívida ser de 100 mil e a pessoa só conseguir pagar, dentro desse prazo, 20. Por isso que, na maioria das vezes, você consegue uma redução da dívida, por exemplo, de 300 mil, vai para 60, vai para 80, vai para 100. Os descontos são muito altos. E aí onde vem a importância da prevenção.
Porque, a priori, você pode observar e falar, professor, mas isso é injusto, a pessoa foi lá, tomou crédito, ela usufruiu do valor, certo? Só que se o banco, se a instituição financeira tivesse feito um a plano de prevenção, tivesse não tinha dado o concedido não, crédito. Ah, sei, ótimo, é. Agora, você fala assim, esse plano de prevenção. Pode ser no âmbito do juizado, lembrando que o juizado tem uma limitação de valor para você propor ação, que são 40 salários mínimos, né? E também pode ser feito na justiça comum, que não tem essa limitação, né? nesse Então, processo de repactuação, a justiça comum é o caminho. é o caminho, O né? O juizado, juizado porque é complexo. é complexo, né? Existe uma complexidade aí que o Tem que ser na juizado não justiça cabe, tem comum. que ser na justiça comum. Ah, sim. Aí ele tem que constituir um advogado, fazer esse levantamento, essa planilha, né? Apontar os credores, quanto ele deve, e aí ingressar com a ação dizendo que ele se enquadra na situação de superendividado, portanto, ele deseja pagar as suas dívidas, mas numa outra modalidade. Na outra modalidade. Modalidade, é com juros menores, num prazo maior, que não comprometa a sua subsistência. Ou muitas vezes, professor, até sem juros. Até sem juros, né? Porque o que o Código de Defesa do Consumidor fala é que deve ser respeitado no mínimo principal. O que é principal? Quanto você tomou. Porque se você pega 10 mil aqui, mas com a taxa de juros, etc., você iria pagar 40, quando você vai para a repactuação, esses 30 que seria encargos, etc., pode ser eliminado e você só vai pagar os 10. Então, muitas vezes até sem juros. Isso pode vir a acontecer, a depender, obviamente, da taxa E se ele aplicada. deixa de cumprir? Aí é que está também. Se ele deixa de cumprir, tudo é cancelado. Os processos, inclusive, de execução, cobrança, que estão suspensos, voltam à ativa. Tudo aquilo ali é desconstituído. Ele volta a dever o que estava Ele sendo volta a cobrado. dever e ainda com correção. Volta tudo como estava antes. E até piorado, diga-se de passagem, porque ele não vai ter, novamente, esse subterfúgio. E ele nem pode fazer novamente. Não. Nem pode, né? O que para não ser tão enfático no não, o que a lei permite é o seguinte: você fez um processo de repactuação, fiz. Pagou todo mundo? Pagou, pronto. Você agora só pode solicitar um outro depois de 2 anos. Porque senão é bom demais, é gostoso. É. Tô devendo aqui agora. Lembrando que com a repactuação, seu nome é retirado do SPC Serasa, seu crédito, se seu nome é retirado do SPC Serasa, seu crédito volta ativa, então você pode constituir, na teoria, né, outros empréstimos. Então seria bom. Olha, eu aqui de má fé faço um processo de repactuação, meu nome fica limpo, opa, vou pegar mais empréstimo, fico endividado novamente e faço outro. Aí é surreal. É. Por isso que existe essa limitação. Ó, você fez o processo de repactuação? Fiz, pronto. Terminou de pagar durante 5 anos, que é o prazo máximo, terminei. Pronto, agora você segue sua vida bonitinho aí, pelo menos durante 2 anos, que você só vai poder solicitar um novo depois que você terminar de pagar esse e 2 anos à frente. Ah, ainda tem que esperar mais 2 anos. Mais 2 anos. Ah, não sabia não. Esse detalhe, sinceramente, eu não. É porque geralmente eu advogo pro lado de cá, pelas empresas, né? Eu sou advogado geralmente marido de empresa, certo? Então, às vezes, eu não tenho essa percepção. Porque no direito americano, certo? No direito americano tem o chamada falência civil. Sim. Né? O americano, ele pode, ser advogado, ir no tribunal e declarar a sua falência civil. Ou seja, isso varia de estado para estado. Ele vai lá e declara a sua falência civil. Aí, ele declara, ele não paga a dívida. Ele fica livre do pagamento da dívida. Agora, em compensação, a depender do estado, ele pode ficar de 5 a 10 anos sem cartão de crédito, porque tudo vai na base do cartão de crédito, né? Créditos, né? 5 a 10 anos. A sociedade gira em torno de crédito. Ou então, muitas vezes, certo? Ele pode voltar. Agora é o seguinte: se ele voltar a ficar insolvente, é preso. Ele é preso. Tem um filmezinho americano, certo? Muito interessante, de um cara. Uns filmes assim, essas comédias românticas, de uma menina que é garçonete, que ela deve muito, né? E ela vai no juiz em Nova York. Ela vai no juiz em Nova York declarar a sua insolvência. E lá ela conhece um advogado e começa a história de amor. O filme é basicamente isso. E aí ela tem o direito de não ser cobrado, certo? A dívida é perdoada. E aí ela se apaixona por esse advogado e ela começa a contrair novas dívidas, né, em razão desse relacionamento. E aí depois ela vai ao mesmo juiz, o juiz chega e diz, não, você está presa, você não pode fazer novamente novos débitos. Você foi perdoado uma vez. Se você agiu... Aí o advogado, que é o noivo dela, ela, boa fé, ela não sabia, e prende. E prende ela. E aí o filme se desenvolve, ela acaba saindo. É só para ilustrar, né, que nos Estados Unidos tem essa perspectiva de que a declaração de insolvência é uma vez só. Lá chama falência civil, esse instituto jurídico próprio, né? E a pessoa pode usar uma vez. Na segunda, vai preso mesmo, certo? Tem alguns estados que vai preso. Agora, eu vou como é que se diz? Vamos adensar a coisa, né? Como diz o pessoal, a trama está se adensando, as novelas como se falam. Eu li anteontem uma notícia que eu achei estarrecedora.
um policial, acho que de São Paulo, um policial, acho que com patentes, esse capitão coronel, ele contraiu uma dívida de R$ 1,5 milhão através das bets. Certo? Como é que fica essa situação do superendividamento? Eu não sei se ele estava devendo a bet diretamente nessas casas de aposta eletrônica ou se ele tomou dinheiro para continuar a fazer as apostas em razão disto. Que isso também configura também muitas vezes uma doença compulsiva de, né, ter pessoas que têm a compulsividade de gastar, né, indefinidamente, né, sem lastro. E aí, como é que se enquadra essa situação das bets? Você já vivenciou? Tem alguma notícia das pessoas? Porque hoje se fala muito que o brasileiro está endividado, né? Quando você faz uma conta, quando aparecem os dados estatísticos que está endividado, tem aquelas pessoas que estão endividadas por um financiamento que tomou de uma casa para morar, mas que está pagando em dia, certo? Do ponto de vista técnico, ele não é inadimplente, ele tem a dívida, né? Sim. Né? Mas aí botam tudo num bolo só, aí aparecem aqueles números estratosféricos, a economia do Brasil vai quebrar porque 72% da população está devendo. Mas se você chegar lá, tem pessoa que comprou um carro, fez o financiamento, está em dias, está devendo, mas está pagando em dias. Então ele entra nesse número. Tem gente que não está pagando, você tem que separar, né, esses números. E aí, quando eu vejo das bets, eu não sei, eu não jogo em bet, não interessa, não sei como é que funciona aquilo. Sinceramente, eu não sei. Somos dois. Eu não sei nem para que lado vai. Não tenho nem tempo. Eu não tenho nem tempo para isso, certo? E eu não vejo, não sei, não entendo aquilo. E eu fiquei assustado, ou seja, o sujeito que fez um. A esposa dele, a entrevista foi com a esposa dele, né? História, eu separei dele porque a dívida dele já estava em 1,5 milhão, certo? Em decorrência das bets. Eu não sei se deve às bets ou ele toma dinheiro para jogar lá. E aí, como é que fica essa situação? É levado em consideração, muitas vezes, o aspecto da compulsividade da pessoa que contraiu aquela dívida? Ou isso não é levado em consideração? Pode vir a ser considerado. Eu vou até aproveitar aqui o gancho que o senhor me deu para a gente O senhor separar. está no céu, viu? Sou mais novo que você. Isso visualmente te vê aqui. Não na televisão. Só para a gente fazer um paralelo, é que existem alguns contratos que eles não podem ser discutidos na ação de superendividamento. Financiamento imobiliário é um deles. Crédito com garantia real, como financiamento de veículo, é um deles. Crédito rural e eu acredito que nunca chegou a situação de bet, ao meu conhecimento, mas eu acredito que se enquadre nesse ponto, que são contratos havidos com má fé ou contratos de luxo ou de alto valor. E por que aqui eu coloco má fé? Porque é sabidamente conhecido que as bets, 95% você perde, 5% você ganha. E olhe lá. Isso é sabidamente, porque existe a questão de algoritmo e a regulamentação assim determina. Né? O máximo que a bet pode vir a ganhar seria 95%. Então, assim, se eu tô aqui no jogo contigo... 95%? Se eu jogo 100, eu tenho chance de perder R$ 95. Exatamente. Antecipadamente. Antecipadamente. 95. Se a pessoa não sabe, então saiba. Saiba agora. Eu geralmente não sabia desse dado, não. Então, é uma situação que, sabidamente, no mínimo, envolve ali uma certeza de que você está pegando um crédito e não vai ter condições de pagar. Então, ele ali é fraudulento ou com má fé, pelo menos no meu ponto de vista. O grande problema, muitas vezes, é você comprovar isso. Tá, existe um fator de saúde mental? Existe, isso pode ser discutido dentro de uma validade do negócio jurídico, pode vir a ser discutido se você pegou empréstimo num banco ou dentro da própria Bet, que tem ali também... acho que tem, né? Tem uma característica de instituição de pagamento. Em dinheiro, né? Exatamente. Então, você é pego de duas formas, né? Isso você pode vir a discutir. Mas o grande problema, muitas vezes, é você comprovar. Exemplo, crédito à vida com má fé ou bens de luxo ou de alto valor não podem fazer parte do processo de repactuação. Imaginemos aqui, até fugindo um pouco dessa questão de bet, que eu tenho um cartão de crédito com limite de R$ 20.000. Eu simplesmente pego esse cartão e quer saber de vou comprar um iPhone 17 Pro Max, blá, 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 blá. Não gosto muito de iPhone, então tomara que eu não esteja errando aqui. Aí vou lá, pego o meu cartão e compro um iPhone de R$ 20.000. E depois entro com um processo de repactuação de dívida falando, ó, essa dívida aqui eu estou super endividado, tenho uma dívida com esse cartão de crédito aqui da instituição Bradesco, por exemplo. Se o Bradesco fazer uma avaliação e falar, olha... iPhone, etc. Não. Como top de linha esse infeliz. Como é que você diz que está superendividado com aquela instituição financeira se você pegou esse crédito para comprar um item de luxo? Como diz meu tio, luxando com o dinheiro dos outros. Então, retira-se. Esse crédito aí, por exemplo, ele deve ser retirado. Se você tem uma renda... Não vai para repactuação do superendividamento. Não vai.
Se você tem uma renda ali de 2 mil e você pega um empréstimo de 200 mil, você sabe que não vai conseguir pagar. Então, existe uma má-fé nesse sentido. Ou se você frauda, como infelizmente algumas pessoas fazem, pega ali um ano ou dois da declaração de imposto de renda, coloca ganhos estratosféricos para ter algum tipo de crédito. Só que você não tem aquela renda efetiva. Isso é fraude. Então, esse tipo de contrato também, creditício, ele é excluído. São só realmente aqueles havidos com boa fé. Lembrando que, independentemente de boa fé ou não, contratos com garantia real, crédito rural e financiamento imobiliário, e esses de alto luxo, né? São... Crédito real, lembrando aqui o pessoal, a pessoa comprar um carro, está pagando, né? O carro é a garantia do pagamento. Garantia do pagamento. Exatamente. Ou seja, o que é que sobra? Empréstimos pessoais de banco, né? CDC, né? Podemos falar assim, né? Pode ser pactuados. Dívida de cartão de crédito, contanto que o que conste ali como gasto não seja visto como luxo. Por exemplo, vou comprar uma passagem de primeira classe para ir para Paris, né, no avião. Aí, o grande problema é essa comprovação, porque às vezes você tem a movimentação, mas você não tem o item que foi adquirido. Tem razão, porque às vezes na fatura não aparece. Exatamente. Né? Aí o credor tem que provar, né? Exatamente. Inversão do ônus da prova. Inversão do ônus da prova. Inversão do ônus da prova é que compete à parte contrária provar aquilo que eu estou dizendo que não é, né? Exato, você dando ali a verossemelhança, né? A aparência de verdade do direito, o juiz poderá inverter e falar, banco, você que tem que provar se isso aqui foi luxuoso ou não. E aí é que se Você já vivenciou a situação dessa assim, não, né? Já, né? Já. E como muitas vezes tem a má fé também, tem o sujeito, como você me falou, né? Ele vai, né? Pega o cartão, certo? E sai, né? Às vezes ele nem pede, o problema muitas vezes é que a pessoa tem um cartão de crédito, que é o mais comum, né? Aí chega um belo dia, ele tem um cartão de crédito com limite lá pequenininho, R$2.000. Aí no mês seguinte vem lá de 35 mil. Aí o cara fica doido. Mas esse é o problema. Se o banco fizesse uma verificação correta, prevenção, não daria esse crédito. Vou dar um exemplo clássico aqui, a Nubank. A Nubank, acho que para todo mundo que tem conta na Nubank, em algum momento abriu lá, olha, empréstimo pessoal, 10 mil. Quando você faz a simulação, você vai pagar com quase 40. Mas mesmo assim, a pessoa que está doido para gastar, vai lá e pega. Olha, não era para fornecer esse crédito. Você pegou ali o histórico financeiro daquele cidadão? Não. Então como é que você vai pegar um crédito assim avulso? Mas aí, repito, porque é interessante. Eu tenho 40 mil, 35 mil ali para receber. Eu advoguei para banco, certo? Durante muitos anos. Comecei minha vida profissional estagiando em banco. E quando eu saí, eu advogava para banco. A lógica, né, dos bancos é assim. Eu empresto, sei que vou ter uma margem que não vai me pagar, mas a margem que paga me cobra o prejuízo daqueles que não me deixaram pagar. Né? Eu trabalho com esta margem. Né? Então, eu que tomo um empréstimo, estou pagando a dívida através dos juros daquele que se tornou inadimplente para o banco. A lógica deles é esta. Né? Eu não vejo nada de errado nisso. Não, né? Eu também não vejo. Né? É uma atividade normal, certo? Você lida com a mercadoria que é dinheiro. Mas muitas vezes eu vejo que há abuso por parte das... Eu via isso nos bancos, eu percebia isso, né? Vamos lá, eu vou e volto. Eu acho que essa percepção de abuso parte dos dois lados. Porque o consumidor, ele tem noção do quanto ele pode e quanto não pode. É uma matemática simples. E muitas vezes pega realmente com má fé. Eu conheço muitas pessoas que pegam um crédito sabendo que se pagar, pagou, se não pagar, vem Desenrola Brasil, depois de 5 anos caduca. Eu vejo muito isso. Então, é complicado você, muitas vezes, ter esse perfil de cidadão, de consumidor, que pensa dessa forma. Então, é um fator bastante complicador. Mas, se houvesse realmente, eu acredito que se houvesse o cumprimento do que essa prevenção, do que o 54A em diante exige que o banco faça, essa margem de endividamento seria muito alta, até porque é um dado legítimo, foi o Senado Federal que fez esse estudo, que existe realmente, de fato, uma diferença entre endividado e inadimplente. O inadimplente é aquela pessoa que está com a dívida, não paga por 90 dias ou mais. O endividado é aquela pessoa que tem um financiamento, mas está ali pagando de maneira homérica e honrosa. Infelizmente, né, a economia da gente tem esses... O papo está ótimo, certo? Está excelente. Né? Eu aprendi muita coisa aqui com você. E aqui, geralmente, né, na parte final aqui do programa, eu faço, viu, gente, indicações de livros, filmes que possam ajudar na compreensão do que foi falado aqui, que serve às vezes de exemplo, né?
Os livros que eu indicaria assim, para que você pudesse, né, entender a respeito disso, tem um livro de um escritor, filósofo coreano, chamado A Sociedade do Cansaço, né, que faz menção a essas condições das pessoas hoje estarem sempre cansadas e que isso repercute na sua vida emocional, na sua vida profissional, na sua vida financeira, né? É um livro que eu indico. Indico também, certo, do grande sociólogo, né, Bauman, né, Consumidor, acho que o nome do livro é O Consumidor Líquido, esqueci, eu tenho esse livro em casa e eu não trouxe, né? É um livro fantástico, né? Bauman, vejam lá, certo, sobre a Sociedade de Consumo Líquido, esqueci o nome do livro, que é uma indicação assim, muito interessante para a pessoa compreender a sociedade de consumo que nós temos hoje, porque o crédito também é um meio de consumo, né? E é o que movimenta a economia e as grandes instituições financeiras, né, elas estimulam as pessoas a consumirem e a buscar crédito, né? E isso cria um círculo, né, de consumo e descarte dos produtos e endividamento de que as pessoas às vezes passam a vida toda endividadas. Ela cresce, ela nasce e morre num ciclo de constante dívida, né? A sociedade de consumo nos impõe essa condição de que este círculo tem que ser mantido para manter as estruturas da economia. Então isso estimula. Então, leia o Bauman, que esse sociólogo polonês, que foi radicado depois na Inglaterra, sensacional, A Sociedade de Consumo, né, que é um livro assim, que espelha essa condição do que a gente falou aqui. E a respeito de filmes, ó, tem uma miríade de filmes, um contingente imenso de filmes que pode servir para entender, né, o que nós falamos aqui. Eu tenho um com Will Smith, né, A Procura da Felicidade, que trata do sujeito né, com filho que perdeu crédito, que vive nas ruas. Né? Eu sempre digo assim o seguinte, uma coisa, né, falando do filme. Né, os Estados Unidos cresceu porque foi possível conceder o crédito. É um dos países mais fáceis do mundo de se obter um crédito, mas as consequências de você não honrar as suas dívidas são terríveis. Você não se apruma nunca mais na vida. Você pode ser preso, lá prende-se por dívida. Né? Ao contrário daqui, lá prende-se por dívida. Então a economia americana cresceu porque tem crédito. O filme trata bem isso, né? Com bastante ênfase, né? Da pessoa que sai de baixo, que não tinha dinheiro nem para almoçar, nem para comer, que dormia em abrigo, vivia de sopa, e aí ele passa a crescer através do seu ideário. É um filme bonito, tal, interessante, um filme interessante. Um outro que eu tenho é A Grande Aposta, que trata do universo de jogos, de perder dinheiro, de se endividar por isso, filmes americanos, né? De se perder por isso. E um clássico com Julia Roberts e Erin Brockovich, que trata também dessas relações, né, de responsabilidade civil, que, como é que se diz, trata dessa vida, né, nossa de dívidas, de buscar na justiça uma reparação por uma situação da qual nós não demos causa. Não quer dizer que a pessoa que contraiu uma dívida não deu causa para a dívida. Sim, ela contraiu, buscou isso. Mas muitas vezes as intempéries da vida fazem com que a pessoa passe por uma situação que não tenha como honrar os seus compromissos, né? Eu tinha umas histórias aqui, quando eu advogava para banco, que são marcantes na minha vida, que eu ajudei muitas pessoas. Eu era advogado, cobrava, fazia as execuções, e passei por situações assim de pessoas que não pagavam, coitadas, porque tiveram alguns intempéries na vida que o impediram de dar continuidade no pagamento dessas dívidas e que o banco não queria saber. Eu tive uma situação, uma história muito rápida aqui, eu tive uma situação de um sujeito que estava devendo ao banco, ele foi procurar um emprego, como o nome dele estava negativado, o emprego estava condicionado a ele ter o nome limpo. E tinha um processo de execução. Ele me procurou e disse, se o senhor suspender o processo, tirar o meu nome, eu consigo um emprego e pago essa dívida. Mandei para o banco a proposta, o banco negou, não, continue. Eu desobedeci o banco. Desobedeci, tirei do Serasa e do SPC, eu pedi, fiz a petição, o juiz deferiu. Ele, no banco, o primeiro salário dele, ele foi lá para pagar a dívida. Ele foi lá para pagar a dívida. E ele pagou. Passou-se um tempo. Foi ele e a mãe dele lá, que ele era rico de família, ele sustentava a família. E aí ele trabalhou numa empresa grande, uma multinacional, e pagou a dívida do banco. E ele foi com a mãe dele adoentada e tal, tudo bem, passou um tempo. Passou uns 3, 4 anos, ele volta ao meu escritório. Aí ele chega e diz assim, doutor, eu vim trazer aqui uma notícia, minha mãe faleceu. Só que pena, ela teve aqui umas 2 ou 3 vezes para a gente resolver o seu problema, que eu resolvi.
Mas eu não vim aqui para lhe dar notícia, não. Eu vim aqui para lhe trazer um santinho. Né? Ela chegou e me mostrou o santinho da morte dela e estava escrito assim embaixo. Quem salvou a nossa família foi doutor Agimiro. Não tem dinheiro que pague isso. Não tem dinheiro que pague isso. Se eu levasse adiante, o cara não ia se empregar, o banco não ia receber o crédito, né? Ia destruir uma família. Certo? Eu fiz o contrário do que o banco me mandou fazer. Certo? Eu mandei tirar o nome do Serasa, suspendi o processo, ele conseguiu um emprego. O primeiro salário que ele recebeu, ele foi lá e pagou. Quer dizer, a gente tem que dar, às vezes, um voto de confiança. Isso eu nunca esqueci na minha vida. Esse santinho eu guardo até hoje lá em casa. Mas é isso aí. Eu queria agradecer as suas considerações finais. Né? Me coloco aqui à disposição sempre que necessário. Eu agradeço realmente o convite. Foi realmente muito bom estar aqui a sua presença. Agradeço a instituição, né, pela oportunidade concedida e vamos à luta. Valeu, Rogério. Um abração aí, certo? Obrigado pela ajuda. Obrigado, gente, mais uma vez aqui, encerrando o podcast. E em breve estaremos novamente com um novo tema interessante para todos. Um obrigado e até breve.